E qual será o perfil de quem investe na Bolsa Brasileira? Uma boa pergunta, né? E um recente estudo feito pela B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, apresentou a evolução dos investidores, tanto em renda fixa quanto em renda variável, do segundo trimestre de 2022. E apesar das altas taxas de juros, chegando aí a taxa básica Selic ao patamar de 13,75% ao ano, o número de investidores aumentou 15% no último ano, chegando a 3.200.000 CPFs na Bolsa. Para falar desse aumento e também das conclusões do estudo, eu recebo no estúdio o diretor de relacionamento com clientes e pessoa física da B3, que é o Felipe Paiva. Felipe, obrigado aí pela sua presença aqui no Business. Aliás, uma ótima notícia, né? Temos mais gente na Bolsa de Valores, né? Mais de 3 milhões aí de CPFs na Bolsa. Mais gente e mais jovens. E mais jovens. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar ao nosso público algumas das conclusões desse estudo. A primeira conclusão do estudo está aqui no nosso telão, ó. O Felipe vai acompanhar. A maioria dos investidores da Bolsa tem menos de 40 anos, você já adiantou, né? Tem mais jovens. 48% entra no mercado de equities, que é a Bolsa, na faixa de 25 a 39 anos. E 11% dos investidores têm até 24 anos e outros 50% tem entre 25 e 39 anos. Esse dado para mim aqui, Felipe, é muito revelador. Você tem quase metade das pessoas entrando no mercado de bolsas aí na faixa de 25 a 39 anos. Tem uma explicação aí para essa... Até mais, né, Bruno? Se a gente pegar esses dados aqui, olhar os jovens, ou seja, até 39 anos, ou seja, 18, 19, 20, até 39 anos, a gente já está com mais de 60% dos jovens que estão compondo essa nova geração que está entrando em investimentos em bolsa. Isso é um dado muito interessante. O Brasil despertou para o mundo dos investimentos, seja em bolsa, seja em renda fixa. As pessoas estão diversificando mais os seus investimentos e esses números que nós divulgamos comprovam que tem uma mudança estrutural acontecendo no país quando a gente fala sobre investimentos. Você diz então em relação ao comportamento do investidor brasileiro, porque eu imagino que se a gente pegar esses dados de jovens entrando e a gente comparar com décadas passadas ou até anos atrás... Praticamente o dobro. É o dobro, né? É o dobro. A gente vivia 20%, 30% de jovens que estavam entrando em novos investimentos. Hoje já são 60% que estão fazendo essa transformação, né? Investindo em ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa. Então agora a gente está vivendo esse mundo de diversificação aqui em investimentos no país. A gente pode assim concluir assim que um jovem que entra na Bolsa, essa mudança aí tão significativa na Bolsa brasileira, dos jovens entrando, é o que, na verdade? Os jovens, eles estão tem uma comunicação mais eficiente para eles? Porque se a gente pensar assim na geração dos nossos pais, avós, você via muita gente muito mais velha. Assim, era um bicho de 7 cabeças para um jovem entrar, para um jovem de 25 anos entrar na Bolsa de Valores. Você tem aquela negócio, vai perder dinheiro. Era um mito. Era um mito, né? Perder dinheiro ou investimento é só para quem tem muito dinheiro. Né? Então existiam muitos mitos aí e os jovens estão quebrando essas lendas, né? Lendas de mercado. Então, valores mais baixos de investimentos, as pessoas estão experimentando novos instrumentos com baixos valores. A gente vai ver alguns dados também que refletem essas informações. E não é só taxa de juros, Bruno, é o que você comentou. Taxas de juros, a gente viveu um momento em que as taxas caíram, né, as pessoas procuraram alternativas de maiores retornos, só que comunicação, influenciadores, né, vocês fazendo um trabalho de mídia para esse novo público que está chegando com investimentos na palma da mão, tem transformado investimentos no país. Não, é verdade, a gente tem um público no business que é um público muito jovem, que se interessa aí pelos assuntos de empresas. E quando começa a investir, começa a acompanhar a empresa, começa a conhecer o que aquela empresa faz, acompanhar retornos, dividendos, etc. Felipe, deixa eu chamar a segunda conclusão. Temos a primeira conclusão, que tem mais jovens na Bolsa, né? A segunda conclusão é que os investidores entram na Bolsa com valores cada vez mais baixos. Em junho de 2022, a média de primeiro investimento das 109 mil pessoas que entraram na B3 foi de R$ 95, menos de R$ 100. Em junho de 2022, 38% dos entrantes investiram quantias até R$ 40 e outros 23 investiram
giram entre 40 e 200 reais, ou seja, 40 reais, tem muita gente entrando com 40 reais na Bolsa de Valores. A gente tem uma comparação com anos anteriores, é uma comparação, não faz tanto tempo assim, olha, março de 2020, as pessoas entravam em geral com R$ 1.599, em julho de 2015, já faz um tempo aí, entravam com R$ 4.677, quase R$ 5.000. Aqui você tem uma mudança brusca também, né? Esse é mais um dado que mostra que a gente derrubou o mito de que investimento é só para pessoas que têm muito dinheiro. Então a gente via aí 5, 10 anos acima de 5 mil, 10 mil reais como primeiro investimento, Bruno. Agora as pessoas já estão entrando com 40, 50, 100 reais, uma parcela do seu patrimônio, até para conhecer um pouco mais e aprender durante a jornada de investimentos. Quando a gente fala, por exemplo, em 40 reais, né? A pessoa entrou com 40 reais, você está falando, e a pesquisa aqui engloba, são pessoas que compram ação diretamente ou está em fundo? Então essa pesquisa ela é direcionada para as pessoas que compram diretamente alguma ação, um fundo imobiliário, um ETF, um BDR, ações internacionais. Então esse é um primeiro investimento. Mas se a gente pegar o estudo que nós divulgamos, esse investimento vai se acumulando, vai chegando aí num patrimônio médio de 2 mil, 3 mil, 4 mil. Então começa com 40, mas é uma jornada que chega num patrimônio aí muito grande. Bem, nós temos mais jovens entrando na Bolsa, mais pessoas aí entrando com valores menores. Daqui a pouco a gente vai revelar aí esse estudo inédito da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai com mais revelações aí com o Felipe aqui nos nossos estúdios. Bem, e nós voltamos com a nossa conversa aqui com o Felipe Paiva, um executivo da B3, que traz um estudo aí revelador inédito, sobre o perfil do investidor brasileiro. Vamos para a terceira conclusão, essa conclusão eu achei realmente muito interessante. As mulheres entram na Bolsa de Valores com valores muito maiores do que os homens. Aqui não está escrito muito maior, mas eu realmente achei muito maior. O valor médio do primeiro investimento das mulheres está no valor de R$ 463 reais, e dos homens R$ 71 reais. Na verdade, tem uma diferença muito grande, né, Felipe? Esse é um dado muito curioso, Bruno, que a gente tem acompanhado isso ao longo dos anos, e realmente as mulheres sempre 5, 10 vezes mais do que os homens no primeiro investimento. Proporcionalmente, as mulheres estão por volta de 25% a 30% e os homens 70% de número de investidores em bolsa. Se a gente olhar, Bruno, para o número de renda fixa, por exemplo, é quase meio a meio. Então, as mulheres 50% e os homens 50%. Mas em bolsa, investem mais as mulheres, mas o seu patrimônio ali está por volta de 25%. Então, a gente pode chegar a uma conclusão que as mulheres são mais conservadoras. Pode ser uma conclusão. Em relação... Eu estou tirando a conclusão aqui. A gente tem olhado bastante esses dados. As mulheres, então, são mais conservadoras na hora de investir. Elas entram com mais dinheiro, pela pesquisa aqui, entram com... Proporcionalmente mais em renda fixa. Proporcionalmente vai mais em renda fixa. Entram com mais dinheiro inicialmente em bolsa, mas no número de mulheres, proporcionalmente, estão mais em renda fixa do que em bolsa de valores. Vocês têm um dado, a B3 tem um dado, por exemplo, como é que está esse perfil aí, tanto de mulheres quanto de homens? Nesse estudo, Bruno, a gente divulgou uma série de informações e detalhes, estão disponíveis no site da B3, b3.com.br, tem vários recortes de bolsa, de renda fixa, por produtos, né? Então fundos imobiliários, ETFs, CDB, debêntures, então para que o mercado consiga entender essa mudança estrutural que está acontecendo no Brasil. E é interessante, né, Felipe, porque eu vejo muita gente, muitas mulheres, inclusive, que incentivam outras mulheres a investir justamente para incentivar aí a entrada de mais mulheres na Bolsa, né? Porque a Bolsa realmente de valores, isso não é no Brasil, isso é em outros lugares, Wall Street, que o diga, né? Sempre foi muito identificada com o perfil masculino, né? Dos homens investindo. Tem mudado radicalmente. Tem mudado muito. Os países desenvolvidos, né? Tem grandes economias, tem muitas bolsas e grandes bolsas, né? E o Brasil não está ficando diferente. Nós somos uma das 10 maiores bolsas do mundo, né? E o brasileiro despertou para esse movimento de investimentos alternativos. E as mulheres estão fazendo a diferença. Bom, vamos falar agora de região do Brasil. Região sul, região norte, isso daqui é muito legal também. O sudeste, é claro, é o maior mercado, mas regiões norte e nordeste crescem muito mais. Estou falando de dados de 2022 na comparação com 2018, né?
A região sudeste concentra o maior número de investidores, com 2,5 milhões de CPF, mas o que é interessante é o crescimento nas regiões, por exemplo, norte e nordeste, né? O sudeste teve um aumento de 435%, o norte uma alta de 1.103% e o nordeste uma alta de 806%. Isso é muito legal, né, Felipe? Isso é outro dado muito interessante, Bruno, que mostra uma penetração do investimentos no Brasil, né? Então, uma regionalização. A gente tinha uma concentração muito forte no sudeste e no sul do país. Mas agora outras regiões também estão descobrindo investimentos e o acesso também está muito mais fácil, né? Pelo celular você consegue realizar os seus investimentos, seja em qualquer parte do Brasil ou do mundo, né? Assim, Felipe, a gente tem, em conclusão, assim, tem mais jovens na Bolsa, as mulheres entram com muito mais dinheiro do que os homens. As pessoas estão entrando na Bolsa com valores baixos, tem gente entrando com R$40, achei super revelador isso. E acumulando patrimônio, e acumulando, não é só entrando e saindo, ou por exemplo, agora com a taxa de juros, muitas pessoas falaram, agora todo mundo vai sair de Bolsa. Não é verdade. Eu leio muito, pelo contrário, estão diversificando investimentos. Não é investindo uma parte só em Bolsa ou só renda fixa. Então agora é diversificação. E você tem esse último dado que a gente acabou de trazer das regiões, né? Você tem uma região norte com mais de 1.000% de crescimento aqui, voltando aqui, ó. E o Nordeste com uma alta de 806%. De todas essas conclusões, eu sei que vocês têm mais conclusões ainda. O que mais foi revelador para você, Felipe, que acompanha tudo isso? O que mais te chamou a atenção? O que de mais importante aí? Uma mudança estrutural, Bruno, que aconteceu em investimentos nos últimos 2, 3 anos no país. Seja pelo lado da demanda, ou seja, pessoas procurando alternativas de investimentos, seja pelo lado da oferta. Então, as instituições financeiras brasileiras começaram a criar alternativas de tecnologia, de acessos mais fáceis, e a comunicação foi essencial. Influenciadores, a mídia tem um papel muito importante nessa transformação. Quer dizer, as pessoas estão falando mais de investimento e isso faz com que mais gente... Perfeito. Minha última pergunta é a seguinte, Felipe, esses dados todos... Vem tudo da B3 mesmo, né? Vocês devem ter ali um centro. A Bolsa é uma infraestrutura de mercado, né? Então todas as informações que passam por investimentos passam pela Bolsa. Então as empresas, novos produtos financeiros e as informações de investimentos estão todas concentradas na B3, na Bolsa do Brasil. Então, na verdade, você está falando aí de mais de 3 milhões de dados, né? Só pelos CPFs que tem na Bolsa. Isso a gente só falou de Bolsa, hein, Bruno? Se a gente isso que a gente de renda fixa, são quase 14 milhões de pessoas aí que estão investindo. É um universo, em diversos uma tipos massa de produtos financeiros. Mas eu gostei muito do estudo de vocês. Tem dados reveladores e tem muitos dados reveladores que mostram comportamento do brasileiro na hora de investir. Isso, para mim, eu acho que foi mais revelador. Perfeito. Felipe, mais uma vez, eu te agradeço aí pela participação, de ter vindo aos nossos estúdios aqui do Business. Muito obrigado aí por trazer com exclusividade aí esse estudo inédito da B3. Obrigado, Bruno.